Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar de um filme que se chama Uma Carta à Minha Juventude. Esse filme é um filme emocionante, é um filme que vai mexer aí com os nossos sentimentos e que, principalmente, vai falar de empatia. Se a gente vai conseguir ser empático aí com essas histórias de dentro de um orfanato. Né? O filme está disponível na plataforma da Netflix e convido vocês a assistirem esse filme. Para quem não assistiu, se você já assistiu, escreve aqui para gente o que você achou do filme, se você também se emocionou, porque é um filme bem, bem emocionante. Quero agradecer vocês que estão aqui com a gente no canal Tatiana Benites, no YouTube. Agradecer a todos que estão assistindo a gente também pela TV Mundo Maior, ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Agradeço a audiência de vocês em todos esses canais. E vou pedir para vocês que, já que vocês estão aqui, deixa aqui o like. Deixa o like, segue a gente aqui no canal, compartilha esse vídeo, deixa comentários. Quanto mais comentário vocês escreverem para a gente, melhor. Vocês ajudam o canal a crescer e quando vocês compartilham também. Então, ajude a nossa divulgação também. Se você está ouvindo a gente pela rádio ou pela TV, depois vem aqui no canal Tatiana Benites, no YouTube, e confere aqui, ajuda a gente também a crescer, tá bom? Bom, antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme Uma Carta à Juventude, eu vou chamar o Damião, que vai falar para a gente a ficha técnica desse filme. Uma carta às minhas juventude, né, Tati? O data de lançamento, 9 de janeiro de 2026, na Netflix. O diretor é CF, 2 horas e 15 minutos de duração, um drama, uma carta à minha juventude da Indonésia. Aborda a passagem para a vida adulta a partir de marcas emocionais deixadas pela infância. Com uma narrativa contida e foco nas relações humanas, o filme constrói sua força ao observar as pequenas demonstrações de cuidado que podem atravessar gerações e influenciar trajetórias inteirinhas. Uma carta à minha juventude. O filme funciona quando entende que amadurecer não é superar, muitas vezes é apenas aprender a carregar sem se destruir e, principalmente, se possível, né, gente, sem destruir os outros. Sessão Pipoca Espiritual de hoje, oferecendo a você um excelente filme para quem busca uma produção introspectiva, interessada em emoções e uma experiência significativa. Fica a dica, né, Tati? Ah, fica mesmo. É um filme muito bonito, né? Muito emocionante e que vai fazer a gente refletir sobre vários aspectos aqui, que a gente vai fazer isso logo depois da nossa vinhetinha. Bom, agora que a gente já rodou a nossa vinheta, a gente vai começar a falar sobre a nossa visão espiritual desse filme. O filme, ele já começa ali com cenas fortes, né? Mostrando as crianças, como elas vivem ali no orfanato, mostrando um pouco da realidade deles e falando um pouco desse aspecto do sofrimento, não pelo fato deles viverem, né, só num orfanato, mas pela culpa também, pela questão do luto, pela questão da revolta. Então, o filme, ele mostra pra gente órfãos, muitas crianças órfãs, que têm que viver
num espaço onde tantas vezes os orfanatos são, né, um pouco precários, mas que ali eles têm atenção, eles têm carinho, eles têm pessoas que vão cuidar deles, e é uma história onde nos orfanatos eles fazem eventos, onde nesses eventos as crianças fazem algumas apresentações e convidam as pessoas da cidade para conhecer as crianças, para passar esse dia com eles e fazer com que eles sejam adotados, né? Que as pessoas se interessem em adotar essas crianças. E o diretor dali é uma pessoa que já passou por essa realidade, então ele conhece ali o que essas crianças estão passando. E o filme mostra uma pessoa adulta, né, que já passou por essa realidade, já modificou o seu pensamento, mas que ainda traz algumas coisas daquela época na sua memória, e que isso influencia a sua forma de pensar, o seu ciúme, o seu apego, e que isso no desenrolar do filme a gente vai entender o porquê que esta pessoa pensa desse jeito e age dessa forma. E como a gente tem influência, né, da nossa criança interior, que a gente fala nas terapias que a gente precisa cuidar da nossa criança interior, porque às vezes a gente tem uma criança ferida dentro de nós, ali aquela criança ferida do nosso passado que a gente não soube cuidar, né, não recebeu amor. E existe a questão do luto e da culpa, né? O luto para uma criança, né, que passa por um trauma de perder alguém, no caso do filme, vou dar aí um spoiler, mas é logo no começo aí vocês vão entender, que perde uma irmãzinha, né, e que se sente culpado, leva esse sentimento o tempo inteiro com ele. E com isso vem a culpa, vem a revolta, vem um comportamento que ninguém entende o porquê, mas porque a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa conversar com as crianças, fazer com que elas entendam esse processo da separação, né, do que eles chamam de perda, que para nós espíritas não é uma perda, porque a gente sabe que é temporário, esse afastamento é temporário, mas que naquele momento ele perdeu alguém, ele perdeu a irmã. E aí tem todo um desenrolar da sua vida que ainda é preso nesse momento e nessa memória. E cada um vai reagir a essa memória de uma forma. E daí depende das pessoas que estão à nossa volta entender o porquê dessas atitudes depois desse trauma, para conseguir ajudar essas pessoas, né? E a gente consegue fazer isso através do diálogo. Quando não tem diálogo, a gente não vai conseguir se abrir, não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam o que a gente está sentindo, ou saber o que o outro está sentindo, né, Damião? Sim, e o quanto é importante, né, você conversar, esse diálogo, né, o que você estava dizendo, por onde você pode ouvir o outro, saber qual é a dor que ele está passando, e aí poder estender uma mão, né? Às vezes não precisa nem ficar o que falar, o como fazer. E a gente já está hoje, né, é uma carta à minha juventude, o filme em destaque, né? E ele apresenta, né, o peso do luto e os desafios de lidar com perdas precoces. Gente, é aquela saudade sem desespero, né? Chico Xavier já dizia, né? A morte não destrói os laços de amor, apenas muda a forma como eles se manifestam. Então, lembramos
das preces que auxiliam o espírito na sua nova jornada. O amor verdadeiro não se desfaz com a morte, ele se transforma em presença sutil, em saudade que guia, em esperança que consola. O luto, então, não deixa de ser dor, mas passa a ser também caminho de aprendizado, de reencontro com o sentido da vida e da fé que acolhe. Neste sentido, o luto não é apenas a ausência do outro, mas também um processo profundo de reconstrução de si mesmo diante da ausência. É uma travessia solitária e, ao mesmo tempo, comum a toda a humanidade. Carrega o apelo por empatia, por escuta, por espaço, onde a dor passa a ser dita sem ser silenciada. Aí o luto, então, não nega a ausência, mas se transforma em esperança ativa, alimentada pela certeza de que a separação é temporária e que a vida espiritual continua em outra dimensão, onde os reencontros serão possíveis e os laços eternos. Aí o filme, né? Uma carta à minha juventude, reconhece, né, Tati, que traumas da infância, eles não desaparecem com o tempo ou com a chegada da vida adulta, e que o amadurecer não significa superar completamente o passado, permitindo que sentimentos como tristeza, frustração, solidão coexistam sem julgamento ou soluções fáceis, Tati. Não existe uma solução fácil para isso, né? Existem pessoas que são mais resilientes, outras pessoas são menos resilientes e não conseguem lidar com essa dor. E pessoas que escondem por debaixo do tapete essa dor, esse sentimento, e daí vai passando o tempo. E nesse filme ele traz muitos temas importantes. Traz a questão do luto, vai falar sobre suicídio, vai falar sobre abandono, vai falar sobre adoção, né, sobre o orfanato, sobre amizade, sobre família. Então, o filme vai mostrar uma jornada dessas crianças, né? Desse personagem principal, que é um menino, vai mostrar as fases que ele vai passando pela vida. Ele já é uma criança maior e que, claro, tem muito menos chance de ser adotado, porque a gente sabe que nos orfanatos ou nos lugares de acolhimento, de acolhida, as pessoas preferem para adoção crianças que são bebês, são preferência, e até os primeiros anos de vida. Depois, quando começa a entrar na pré-adolescência, já fica mais difícil, e eles começam a perder um pouco essa esperança de serem adotados, porque já fica mais difícil, os casais não querem crianças maiores, porque elas, claro, virão cheias de traumas, cheias de outras vivências que a gente sabe que não foram boas, mas que fazem parte da história delas, né? A gente também viveu coisas que não foram boas. No entanto, a gente sabe o que passou com a gente. Com os outros, a gente não sabe. E existe esse mito, né, de que as crianças podem não ser pessoas boas e não sei o quê. E esse mito, infelizmente, faz com que as pessoas não adotem essas crianças e esses pré-adolescentes ou adolescentes que estão nesses locais. E a gente sabe que a função dos pais, espiritualmente e materialmente, é estar aqui para auxiliar na educação. Então, por que eu não vou auxiliar na educação de um jovem? Se esse é o meu papel, se eu quero realmente exercer a função da maternidade, da paternidade. Então, eles fazem alguns eventos onde, às vezes, é sinal de frustração para a maioria deles,
porque é aquele momento da esperança, onde, poxa, nos eventos a gente sabe que vem um monte de gente e que pode gostar de mim, e que pode me levar, pode me adotar, e ao mesmo tempo é um momento de frustração, porque realmente não foram adotadas essas crianças, né? Ou foi uma no meio de tantas. E são coisas que realmente acontecem. Então, esse monte de frustração, esse monte de sentimentos vão se acumulando ao longo da vida dessas pessoas. Alguns não conseguem sair e saem do orfanato depois dos 17, quando fazem os 18 anos, e têm que levar uma vida de adulto. Alguns conseguem uma adoção tardia e conseguem ir para algum lugar. Outros são adotados e depois devolvidos, o que é um segundo trauma, ou um terceiro, porque alguns têm várias devoluções. Então, são muitas peças e muitos temas que são tratados nesse filme, que são um misto de sentimento que nós temos enquanto a gente está assistindo o filme, que faz com que a gente comece a pensar no que a gente tem, no que a gente recebe, no porquê que algumas pessoas precisam, alguns espíritos precisam passar por essa experiência, a experiência do abandono, a experiência da ausência da maternidade ou da paternidade. Nós sabemos que tudo isso é fruto de algo que nós precisamos aprender. É porque essa pessoa abandonou alguém no passado. Nós não sabemos. Ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode falar para você, você foi abandonado porque você abandonou alguém. A gente não sabe. Talvez tenha acontecido algo semelhante a isso, mas isso não é uma regra, porque nós sabemos que cada espírito tem uma jornada diferente. Cada espírito tem uma história. E às vezes a história é parecida, mas não é aquilo que a gente pensa que é. Então, o que a gente pode aprender com a questão do abandono, com a questão da adoção? A adoção, gente, é um ato de amor maravilhoso, que a gente precisa valorizar e cada vez mais, e não interessa se é uma mãe solo, um pai solo, 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe. Se essas pessoas estão adotando, essas pessoas estão amando essas crianças, tratando bem essas crianças, ou esses jovens, esses adolescentes, é isso que a gente precisa ver, é esse o valor, né? O filme conta aí a jornada nas fases da vida, né, de alguns deles. E é importante a gente valorizar todas as fases das nossas vidas, né, Damião? Sim, sim, porque as fases da vida, no filme Uma Carta à Minha Juventude, mostra que as experiências da juventude podem moldar toda uma fase adulta, e entende que amadurecer não é superar, muitas vezes é apenas aprender a carregar sem se destruir aquilo, né, Tati? Sem destruir os outros. Acompanhamos os jovens valorizando seus esforços, dedicando atenção às suas atividades, prestigiando os eventos por eles organizados, da mesma forma que não é responsabilidade apenas da escola, né, Tati? Quantas vezes a gente já não falou isso, né, Tati? Educar as crianças também é responsabilidade dos pais, a instrução, né, espírita dos filhos. Devemos ensinar as crianças ou jovens a entenderem suas emoções, seus comportamentos, a partir de uma perspectiva espiritual, reconhecendo o seu papel nas situações que enfrentam. Pergunta 385 de O Livro dos Espíritos. Qual o motivo da mudança que se opera no caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência?
É o espírito que se modifica e a resposta da espiritualidade. É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. E o filme também, né, mostra ali uma jornada de autoconhecimento, de cura e reconciliação com o passado, né, Tati? As observações das feridas que a infância e a juventude deixam em cada um, né, mostrando como experiências mal resolvidas continuam moldando decisões muitos anos depois, né? Ali a gente vê aquele personagem, né, que ele não sabe nomear o que sente. Então, a cada advertência que recebe, a cada limite imposto, ele vai para onde? Ele vai cada vez mais para o seu isolamento. E aí a gente lembra de Jesus, né, Tati? Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis no caminho com eles. Esse precioso ensinamento que temos aprendido a longa data, né, tem sido entendido como reconciliação com os adversários. E a gente acaba percebendo, né, quando a gente vai assistindo esse filme, né, Tati, que às vezes o grande, o maior adversário está dentro de cada um de nós. E é esse grande adversário que Jesus lá atrás já falava, e a gente vai entendendo isso muito tempo depois. Assim é necessário enfrentarmos os nossos desafios sem trégua, né? Reconciliando com ambos os adversários, os externos e os internos, com cada convívio, o conhecimento do Espiritismo vai, sem dúvida, nos ajudar, mas a decisão, né, Tati, final, é de cada um de nós. Exatamente, a decisão é de cada um de nós. E aí no filme a gente fala também de um assunto muito, muito, muito falado ultimamente, e que a gente tem que falar e tocar na tecla e conversar sobre isso, que é a questão do suicídio. O filme traz esse tema de uma forma fortíssima, né, de uma pessoa que vai fazendo um trabalho e vai premeditando tudo, fazendo com que todas as coisas se organizem para que ele consiga esse intento. E aí a gente vê a intervenção divina agindo na gente, nas pessoas que estão ao redor, não só nesse momento, né, mas principalmente nesse momento. Quantas coisas às vezes acontecem com a gente e que não permite que a gente chegue a um determinado lugar, não permite que a gente vá por aquele caminho. De repente acontecem alguns entraves no caminho, e eu não tenho dúvidas de que é a intervenção divina que está agindo ali. Então, quando as pessoas às vezes pensam no suicídio, ela tem uma equipe enorme ali do lado, tentando conversar com ela, fazê-la entender o real valor da vida, fazer entender que o tempo que a gente está aqui, ele tem que ser valorizado por todos nós. Que nós precisamos utilizar esse tempo da melhor forma possível, que só nós podemos fazer por nós e outras pessoas não vão poder fazer por nós. Então, ali no filme mostra também a união das pessoas que nos querem bem, que nós não estamos sozinhos, embora tantas vezes a gente se sinta sozinho. E aí é aquela coisa da nossa fraqueza. Às vezes a gente está mais fraco, está mais vulnerável, e tudo bem. Tudo bem a gente está mais fraco, tudo bem estar mais vulnerável, porque a gente sabe que a vida é aquela eterna onda, né? Que vai para cima, vai para baixo, não tem problema. Mas a gente precisa olhar para dentro, conseguir se autoconhecer, saber os nossos sentimentos, como a gente está funcionando, o que está funcionando em nós, o que não está funcionando,
saber o nosso momento de pedir ajuda, de pedir socorro, de falar eu tô fraco demais, de admitir que não pode aguentar aquela situação. Às vezes a gente se acha tão forte, ou as pessoas nos veem como se fôssemos muito fortes, e a gente fala, não, eu preciso mostrar que eu realmente sou. E a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente não precisa mostrar nada para ninguém. E isso é um aprendizado, é um grande aprendizado para todos nós. Então o filme fala sobre como cada um lida com as suas próprias dores, como cada um lida com o seu luto, e como a gente continua a vida, como a gente recomeça, como a gente adquire esperança, como a gente se reconecta com o nosso passado de forma positiva e consegue olhar o futuro. Porque tantas vezes as crianças ou os adolescentes que estão nesses locais não conseguem ver o futuro, não conseguem enxergar o futuro. E algumas vezes as pessoas acabam olhando para o futuro de forma errada, ou chegando lá na frente, numa outra fase da vida, olhando para trás e não reconhecendo o quão foram fortes para conseguir chegar até ali. Então, essa transformação interna que a gente tem ao longo da nossa vida, que às vezes a gente usa o nome de maturidade, é aprender com as coisas que a gente deixou para trás, né, Damião? Tem sempre que aprender, né, com as coisas que a gente deixa para trás, né, Tati? O quanto isso é importante, né? Porque a gente vai lutando a cada dia, a cada instante, né, com as coisas, e às vezes aquilo que a gente pensa ou não vivenciou corretamente, aí a gente para e fala, sabe, carrega para o resto da vida essas experiências. Você estava falando do suicídio, deixa eu só lembrar, e é aquilo que sempre, quando a gente pega esse tema, o quanto é importante a gente falar da valorização da vida, né? A valorização da vida, que é exatamente esse contraponto, né? Tão importante. São as coisas que a gente pode estar fazendo, realizando, sabe, é valorizar. Porque, de novo, se a morte não existe, quer dizer, então quando a pessoa vai cometer o suicídio, ela vai continuar, né, sabe, vai carregar mais um problema, sabe, tendo determinado todo aquele fluido vital que teria ali para fazer, criou-se para ela ali mais um grande problema. No Livro dos Espíritos, você pode consultar as perguntas de 943 até 957, né, do Livro dos Espíritos, fala, trazendo todo esse tema, né, todo esse tema, o quanto é importante isso, né? E é interessante também, né, que o filme apresenta um ritmo ali calmo, né, Tati? Calmo, reforçando a proposta de não apressar sentimentos que levam anos para se formar. Ele não busca comover pelo excesso, nem oferecer respostas fáceis, né? Sua força está em tratar da dor, do afeto, da responsabilidade emocional, com cuidado e honestidade. É um filme que observa mais do que julga e confia no espectador para preencher os espaços deixados pelos silêncios, sem pressa. Ele constrói um retrato sensível sobre crescer, sobre errar, sobre aprender, a lidar com o que ficou para trás. Pergunta 779 de O Livro dos Espíritos. O homem tira de si mesmo energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? E a resposta é muito clara. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, é aquilo, né, Tati? Vemos as aflições que não são castigos,
mas experiências educativas de uma vida que se estende além da encarnação atual, Tati. Exatamente, né? É um filme tão bonito, gente. É um filme que traz tanto ensinamento para nós, que fala de tantos temas, que vale muito a pena essa reflexão, vale muito a pena vocês assistirem, porque traz essa visão, né, da vida simples e do que nós realmente precisamos para sobreviver, para ser felizes, né? Então, recomendo que vocês assistam o filme e coloquem aqui para nós assim, a opinião de vocês. Se vocês realmente conseguiram ver tudo isso no filme, escrevam, deixa aí o comentário. Como eu disse, quanto mais comentário vocês deixarem, melhor para o nosso canal crescer. E a gente até passou do tempo aqui do nosso programa, falando desse filme, mas a gente vai voltar de novo na semana que vem e a gente espera você aqui novamente. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.